Glória a Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 15. Glória a Deus, vamos nos colocar em pé. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 15, Efésios 5, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aí, amém? Vamos orar, feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Eu creio que a tua palavra ela é uma palavra presente para os nossos dias, e talvez uma palavra que venha nos alertar, nos exortar para aquilo que o Senhor tem para nós. Em meio a tantos desgastes, tantas lutas, nós muitas vezes não observamos aquilo que são as suas regras, aquilo que são as suas direções. Então trata conosco, fala conosco. Nós estamos aqui para receber esse maná, estamos aqui para recebermos essa ministração. Me usa segundo a tua graça, a tua misericórdia. Trabalha no nosso meio com liberdade, na multiforme graça da tua palavra, visitando cada um segundo o teu agir e o teu querer. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode tomar assento. Queria louvar a Deus aqui pela vida do meu irmão, bispo Marcelo, bispo Rose. Estava ali adorando a Deus no começo da ministração. Deus me deu uma visão, Rose, sobre você. Deus me mostrava um laço de presente muito grande. E Deus falava assim para mim que por esses dias Deus vai te presentear com algo. Coisas dos céus. Nós vamos contemplar junto essa bênção em nome de Jesus. Hoje Deus está trabalhando. Hoje pela manhã Deus me deu uma palavra aqui também de conhecimento tremenda. Nem não sabia de nada. No fim a irmã se levantou aí no meio do culto aí. Deus me mostrava uma pessoa num tufão de problema assim. E que Deus estava tirando ela desse tufão. Aí a irmã mandou testemunho na hora. Pastor João, você estava aqui de manhã, né? Deus deu um livramento poderoso. Ela quase perde o filho dela, teve descolamento de placenta e de forma sobrenatural a placenta dela voltou ao normal. Ninguém entendeu nada, nem médico, nem nada, porque esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que faz. Amados, nós sabemos que Paulo, quando ele plantou a igreja na cidade de Éfeso, Paulo teve muitos problemas, talvez de uma forma meio velada, não explícita, mas eu creio, teologicamente, que a igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais difíceis de ser plantadas. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade totalmente idólatra. Éfeso era uma cidade que, só para você ter uma ideia, na cidade rolava uma promiscuidade, um espírito de prostituição terrível, ao ponto de ter templos onde as pessoas se prostituíam dentro do templo, porque era uma cidade consagrada. Era uma cidade consagrada a uma entidade pagã chamada Diana, conhecida como Diana dos Efésios. E essa malignidade atuava assim de forma assim explícita no meio do povo. Imagina você plantar uma igreja num lugar aonde você tem esse embate, né? O nível espiritual de guerra era muito grande.
Partindo da ideia que Paulo está plantando uma igreja, e obviamente ele tem um pessoal ali novo, não tem ninguém talvez com uma envergadura e com uma visão de poder vencer esses problemas de forma fácil. Então era uma guerra travada. Mas Paulo então ele começa a tratar, equipar aquela igreja, né? Paulo começa a trabalhar as famílias. Por exemplo, o capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo trata muito essa questão família, a posição do marido, a posição da esposa, a posição do filho. Paulo ensina essa igreja no capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre as armas espirituais. Então Paulo ensina aquela igreja a guerrear, aquela igreja a entender que não adianta, que no oba-oba eles não iriam crescer, eles precisavam ser uma igreja de guerra, uma igreja pontual com a palavra. Então tudo isso passou pelo crivo de Paulo. Dentre tantas coisas, então, Paulo se lembra do quê? Que mediante toda luta, toda peleja, é normal no homem ter o sentimento do retroceder, do parar, da letargia. Pode ver, quando você passa por muita luta, parece que você enfraquece. Se você não vir na igreja, se você não buscar isso na célula, nos amigos de oração, né, o ajudar, você às vezes entrega até os pontos, joga a toalha. Não é fácil. A nossa igreja é bem jovial, talvez você ainda não passou por luta desse quilate, mas existem lutas, querido, que você fala, né? Como o salmista disse, se não fora o Senhor que estiver ao meu lado. Então não é fácil. E Paulo então ele estava imbuído desse conhecimento de Deus e trabalhando a igreja para que a igreja entendesse qual era a vontade de Deus para aquele lugar e para aquela igreja. E uma das coisas então que Paulo trata é a questão desse desgaste, das pessoas, sem perceberem, começar a pegar atalhos, que é o que nós vivemos hoje. Hoje, sem perceber, a igreja de Cristo tem tomado atalhos. Nós temos muitas vezes brincado com a santidade de Deus. Muitas vezes nós temos achado que o simples fato de eu colocar uma roupa de crente, ter um linguajar de crente, uma ótica de crente, isso vale, isso vai resolver o meu problema. Não vai, querido. O que vai resolver o teu problema é você ser cheio da presença de Deus. Você vê que Paulo, ele pontua isso aqui. Ele está falando dos tempos, dos dias, das situações, e Paulo fala o quê? É como se Paulo dissesse o seguinte, olha, para resolver isso, vocês precisam não se embriagar de vinho, mas vocês precisam ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Isso me faz entender que a igreja hoje, a igreja dos dias de hoje, a igreja contemporânea, ela precisa buscar mais esse poder. Eu vejo muita gente prostrada diante de adversidades e problemas porque não busca, porque está ali alvo fácil. O diabo sabe aonde te pegar, o diabo sabe aonde bater. Você está ali fixo, então ele vai batendo até a hora que você desfalece e entrega tudo. Agora, quando eu me movo na presença de Deus, quando eu entendo que eu preciso desse fortalecimento no Senhor, sabe o que acontece? Eu começo então a entender a guerra que eu estou. Eu começo a entender as armas da minha guerra, que segundo a Bíblia, Paulo diz, elas são poderosas no Senhor. Você não está numa guerra, meu irmão, desatado. Você não veio para o exército de bico fino, brilhantina, não, brilhantina é muito velho, de gel, né? Não, você veio para a guerra e há um equipamento espiritual que Deus dispõe para a sua igreja, para que nós possamos nos posicionar. O porquê, qual é o sentido dessa palavra ao meu coração, creio eu? Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Nós vivemos hoje num país capitalista ao extremo, um país que as pessoas, elas perderam a sua condição espiritual, seja lá o seu credo, seja lá qual o seu credo. As pessoas hoje são egocêntricas, as pessoas hoje elas acham que elas resolvem os seus próprios problemas, e as pessoas estão como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, se afastando de Deus e chafurdando no pecado. Nós esquecemos que o nosso Deus continua sendo Deus, que o nosso Deus continua operando maravilhas, que o nosso Deus continua sarando a tua igreja, que o nosso Deus continua levantando essa igreja de uma forma poderosa na terra. Mas para isso eu não posso fazer vista grossa diante das circunstâncias e diante daquilo que nós temos passado. Paulo então ele começa, e eu queria trabalhar esses textos com vocês de forma expositiva. Eu adoro pregar de forma expositiva porque você tem menos chance de errar. Você fica preso à história, você fica preso à cabeça, aquilo que, no caso aqui, Paulo queria passar. Amém? E eu queria então trabalhar com vocês alguns toques, alguns cliques que Paulo dá então para aquelas pessoas ali da igreja e da cidade de Éfeso. O primeiro clique que Paulo dá é que Paulo explica o seguinte, versículo 15, vamos ler lá. Diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andas.
não como necios, e sim como sábios. Amém? Eu confesso, eu não fui na etimologia da palavra para te falar no grego o que essa palavra quer dizer, mas creio eu, aí entra a experiência, né? De tanta gente ministrar. Eu creio que Paulo está dizendo o seguinte: ande como crente e não como desviado. Ande como alguém que confia no Senhor, não como alguém preso a esse mundo. O primeiro clique que Paulo dá ali é o cuidado, ou seja, como que eu e você estamos conduzindo as nossas vidas. Parece meio que chover no molhado, mas não é, queridos. O que nós vemos hoje de pessoas dentro da igreja, que as suas atitudes destoam totalmente do compromisso e da aliança que ela tem com o Senhor. Eu vejo pessoas dentro da igreja que o testemunho dela é um testemunho muito mais maculado do que aquele que está lá no mundo, do que aquele que nem confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que dizem que são cristãs, mas a sua caminhada, os seus frutos não traduzem a sua fé. Irmão, não tem como, né, um pé de laranja dar goiaba e não tem como uma goiabeira dar laranja. Eu vou frutificar aquilo que eu tenho. Se eu sou cheio de Deus, eu vou frutificar coisas boas. Se eu não sou, eu não vou frutificar. É isso que Paulo fala à igreja da Galácia no capítulo 5. Então tem muito crente dentro da igreja que infelizmente não tem visto como tem andado. Tem andado de forma nécia, tem andado de forma que não é uma forma prudente. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo fala aos romanos para que eles trabalhassem a mente deles, para que eles não se conformassem com este século. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos nos conformando com este século. Hoje é tua filha pequena, o teu filho pequeno, porque eles aprendem na escola, aprendem na televisão. Não tem como também, a grosso modo, sei lá, e não pode. Mas você tem que ir ensinando. Hoje os nossos filhos, se a gente deixar, eles estão em frente à televisão rebolando, porque eles estão vendo aquelas moças rebolando na televisão, eles vão fazer igual. E aí, às vezes, sabe o que a gente ouve? É um pai falando para a mãe, ou a mãe falando para o pai: ai, que bonitinho, ai, que engraçadinho. Não é engraçadinho não, querido, não é bonitinho não. Isso é costume da terra, isso não é costume daquele que está na lei do Senhor. Mas a gente acaba o quê? Se acostumando. Vou fazer o quê? A tua filha te procura e sai lá toda, né, mostrando tudo. Ai, bicho, tem que entender, a faixa etária. Não tem faixa etária não, querido. Isso é costume da terra. Infelizmente nós estamos nos moldando aos costumes da terra. Aí a gente quer pregar lá fora, mas a gente está mais mundano do que aquele que está lá fora. Não pode. Paulo está dizendo o quê? Olha como vocês andam. Olha, vocês estão numa terra onde a malignidade come solto, uma terra terrível, que era a cidade de Éfeso. Vocês precisam ser luz nesse lugar, precisam ser diferentes neste lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: a música gospel, os cantores gospel, eles infelizmente, eles entraram por uma linha onde eles se, moldaram aos costumes da terra. Hoje tem cantor cristão que ele é mais caro do que um cantor do mundo, pastor João. Como é que pode isso? Às vezes é mais fácil eu trazer o Roberto Carlos aqui do que trazer algum cantor gospel. Porque o cara cobra uma coisa totalmente exorbitante, fora da realidade. Porque ele se acha um artista. Ele esqueceu que ele não é artista. A palavra artista é para o mundo. Aqui na igreja ele é um adorador. E escuta, aqui não é nenhum alienado não. Porque eu não trago ninguém aqui para despedir passando fome não. A gente tem a visão de honrar. E a maioria das igrejas tem a visão de honrar. Honrar é uma coisa, o cara saquear a igreja é outra. Tem um cantor aí muito famoso, que a maioria dos jovens aí fica babando nele aí, para trazer ele, sabe o que ele fala? Eu vou ter bilheteria, a bilheteria é toda minha. Eu vou falar para ele: a água e a luz da igreja, quem é que paga? E é um cantor que vocês amam. É um adorador que cobra. De graça recebeste, de graça você vai dar, meu querido. Não existe isso. Mas o senhor pede oferta. Eu peço. A oferta que eu peço na igreja é para pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Amém? Hoje a nossa folha é só de aluguel. Com todas as igrejas está uma fortuna. É para investir na obra. Amém? Eu não estou dizendo que o cantor não é digno. Ele é digno sim. Mas ele é digno de uma coisa coerente. Um país que a média salarial é R$1.500, R$2.000. Tem cantor pedindo para vir cantar 3 músicas aqui numa igreja, R$20 mil. Isso é coerente? Sabe o que é isso, querido? Olha como você está andando. Aí o cara tem amizade porque está no meio gospel. Hoje o meio gospel né? Aí ele conhece um cantor do mundo, conhece o outro. Ele fala: o quê? Os caras estão crescendo, estão endinheirando, e eu vou ficar aqui. E aí ele se permite entrar nessa vibe totalmente errada. Em nome de Jesus, querido, olha como está a sua vida.
Porque lá no meu trabalho, da sexta-feira à noite, a mulherada vai tudo pro happy hour. Eu também estou indo, deixo o meu marido em casa, cuidando das crianças e vou. Ou vice-versa. Eu sou casado, é o seguinte, sexta-feira a galera vai bater uma bola. Até aí, se entrou em acordo com a tua esposa, beleza. Mas depois da bola, aí tem não sei o quê. É 4 horas da manhã, o cara está chegando em casa. Ei, querido, olha como você está andando diante do Senhor. Aleluia, a igreja precisa receber esse clique. Paulo está falando aqui, ei, cuidado, olha como vocês estão conduzindo a vida de vocês. A igreja precisa ser luz, nós precisamos ser luz para Itaquera, para a zona leste de São Paulo. Você precisa ter um testemunho de vida. E vamos parar com essa religiosidade de dar testemunho com roupa. Roupa não fala, roupa se acaba, segundo Paulo diz aos Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 22 em diante. Isso aí é balela, passou esse tempo. Testemunha com vida no altar, testemunha ser cheio de Deus, testemunha ter na boca uma palavra de consolo, uma palavra de edificação. Aleluia, é isso que Deus tem para a sua igreja. Paulo então dá esse primeiro clique. Segundo clique que Paulo dá para a igreja de Éfeso, voltando lá no primeiro toque, o cuidado de como nós estamos andando. Eu falei aqui de Romanos, tem que renovar a mente. Tem gente que a mente dele não renovou. Ele está na igreja, mas a mente dele é do Egito. Está lá igual o povo quando saiu do Egito. Povo livre. Está no deserto, mas está tendo maná diário. Está tendo a provisão diária. Deus está dando água da rocha. O que eles precisam para viver, Deus está dando. De uma forma meio escassa, mas tem. Aí um para e começa a falar para o outro. Rapaz, que saudade, hein, do Egito. Da cebola, do pepino. Tem gente, irmão, que está com saudade das coisas do mundo. Só que pode reparar o que eu vou te falar. O diabo só te mostra as coisas teoricamente boas para a tua carne. Ou eu fazia isso, ou eu fazia aquilo. Começa a olhar para aquilo que era ruim para você. Começa a ver o quanto o diabo te envergonhou no mundo. Começa a lembrar como você acordava às vezes no outro dia, depois de uma noite. Pelo menos isso eu tenho muito latente no meu coração. Quantas vezes que no outro dia eu não tinha coragem de olhar para a minha família. Mas para a glória de Deus, hoje eu sou liberto. Para a glória de Deus, você é liberto. Então, meu irmão, viva um novo tempo de vida. Chega, olha como você está andando diante do Senhor. Tá bom? Segundo clique, parte B do versículo 15. Então, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Segundo clique, Paulo está dizendo, não ande como insensato. Então Paulo está falando assim para a igreja de Éfeso, olha, vocês no meio dessa cidade, vocês não podem ser insensatos. Esse texto me reporta para Mateus 25, até pela palavra, nécia. Lá em Mateus 25 fala das virgens, né, prudentes e nécias. E as virgens nécias, elas tinham algumas características, que são características que permeiam a igreja dos dias de hoje. Quais são, bispo? Primeira, andam com as suas lâmpadas apagando. Irmão, lâmpada apagando é uma coisa interessante. É igual quando vem, você está lá vendo uma TV, acaba a luz. Aí volta, acaba, volta, dá uma raiva, né? Vai decidir, vai acabar ou vai voltar? Lâmpada apagando é sinal de vida dúbia. Lâmpada apagando é sinal de pessoas que já estão parando no meio do caminho. Lâmpadas se apagando são pessoas que perderam a conexão com os céus. Porque do outro lado falava das virgens prudentes que estavam com as lâmpadas acesas. Aleluia. Segunda característica das virgens nécias, que além das lâmpadas estarem piscando, se apagando, elas não tinham azeite. O azeite, biblicamente falando, é a presença do Espírito de Deus. Quando que eu sou insensato? Quando eu quero andar, eu estou na igreja, mas sou vazio. Irmãos, o que tem de crente dentro da igreja vazio? Nunca teve uma experiência com Deus, nunca foi marcado por Deus. Não sabe passar uma prova, uma luta, sabe por quê? Porque nunca foi testificado na presença de Deus. Como é que pode isso? Se um dos combustíveis para que eu entre na presença do Senhor é a terceira pessoa da Trindade. Sem ela eu não faço nada. Ela é o meu contato na terra.
O Pai e o Filho estão no céu. O Espírito Santo está aqui. Quando Jesus vir e levar a sua igreja, o Espírito Santo vai também. Aí acabou, irmão. O tempo é agora. O tempo é hoje. Tem gente na igreja que está sem azeite. A lâmpada está apagando e acendendo. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Outra hora está fazendo o que não deve. Outra hora quer ser levita na casa de Deus. Outra hora quer transar com o namorado. Isso aí é lâmpada apagando, isso é falta de azeite. Uma hora está ouvindo papo furado não sei de quem. Outra hora está dando ouvido para fofoca. Ei, escuta, você foi chamado para andar com a lâmpada acesa. Você foi chamado por um foco. Qual é o teu foco? Ir para o céu. Aleluia. A virgem é essa, lâmpada apagando, não tem azeite. Chega um determinado momento da caminhada, o que elas falam? Vai apagar de vez, não tem azeite, vamos ficar aqui no meio do caminho. Vamos sair e comprar. Esse é o termo que está lá, sair e comprar. É a igreja de hoje, a igreja do século 21, a igreja que compra a bênção, a igreja que vai e faz uns votos loucos lá, tudo por interesse. Cadê as mulheres que são casadas aqui? Levanta a mão. Levanta alto. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Se o teu marido fosse um traíra, fizesse um monte de coisa errada, tivesse mulher por fora, fizesse um monte de coisa errada. Só que é o seguinte, hein? Não falta coisa boa para você. Anel de brilhante, um carro bom, comida, roupa boa. Tudo o que você quer, você tem. Qual seria a sua atitude? A minha pergunta é, você ficaria com o seu marido nessa condição? Ou você se sentiria comprada? Preste atenção. A igreja de hoje, e aí entra o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, onde você vê muito a palavra lá, prostituta, prostituição, e você acha, você já linka o marido e mulher. Não. Aquela prostituição é a noiva com Deus. É o que a igreja de hoje faz. Ela se prostitui. A igreja que quer comprar a bênção que é de graça. A bênção de Deus não está à venda. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Você não precisa comprar nada não, meu irmão. Essas virgens nécias, insensatas, foram comprar. E nesse inteirinho que elas foram comprar, o noivo voltou. E as que estavam na posição entraram com eles. Por quê? Porque a lâmpada estava acesa, porque tinha azeite de sobra, porque eram cheias da presença de Deus. Elas entraram. As outras não, porque estavam comprando. Está cheio de gente querendo comprar bênção, irmão. Está cheio de insensato dentro da igreja, que só abre a boca para falar besteira. Comece a abrir a tua boca para glorificar o nome do Senhor. Antes de você falar da igreja ou falar de alguém, vai ser cheio do Espírito Santo primeiro. Para de querer comprar bênção. Aqui nós não negociamos bênção. Aqui a bênção é de graça. Aqui o pregador é canal. Um canal que às vezes entope também, irmão. Um canal que precisa todos os dias da misericórdia de Deus. Mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus. Aleluia. Deus não me chamou para ser insensato. Deus me chamou para ser prudente. Para me encarar as minhas deformações, para me encarar os meus caminhos, para me encarar as áreas da minha vida que precisam de cura. A pior coisa que tem são pessoas que não são ensináveis. O que é uma pessoa que não é ensinável? Você fala 1000 vezes uma coisa, é do jeito dela, e é do jeito dela que ela vai para o inferno. É. Porque Jesus nunca ficou debatendo o que era a palavra de vida. Foi lá no jovem rico, deu a direção, o cara falou bonito, mas colocou algumas coisas. Jesus, me fala na Bíblia se Jesus ficou insistindo com ele. Ah, não, irmão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai... Olha o verbo, é quem vai, é o quê? Quem vem. Eu sou o caminho, eu estou aqui, quem quiser vem. Não é eu que vou, é você que vem. É nós que precisamos de Cristo. Então, meu irmão, para de ser insensato, busca Ele. Começa a olhar para os teus caminhos, tenha hombridade, eu estou errando aqui eu estou falhando, aqui eu estou pecando, aqui eu preciso melhorar. Fala para Ele, vai até Ele, Ele tem cura para você, Ele tem restauração, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor que tem cura. Para de encher linguiça, vai ficar 20 anos na igreja fazendo o quê? Busca cura, restauração, batismo com o Espírito Santo, renovação de mente, muda a tua história.
Irmão, eu não aguento. Tem gente que está 30 anos na igreja. Não dá um glória a Deus. Não fala uma língua estranha. Não tem a presença de Deus. Não tem fruto. Não tem. Meu irmão, está fazendo o que na igreja? Mudança. Renova a mente. Aleluia. Amém. Escuta. Agora eu vou pregar aqui para o bairro de Itaquera. Abre o teu entendimento. Ei, jovem. Só fica reclamando da vida. Está fazendo o quê? Está estudando? Tem faculdade? Está metendo a segunda? Está fazendo uma pós? O que você está fazendo da vida? Reclamar não vai mudar a tua história. Meu marido, a minha casa, minha família, tem uma vida desgraçada diante de Deus. Quer ter que família? Eu não estou pegando pesado, é a palavra. Sabe por que dói? Porque toca na ferida. Sabe por que dói? Porque a gente quer esconder o braço quebrado. Não, doutor, arruma aqui. Não, eu quero o braço que está quebrado. Eu quero atuar na área que precisa de cura. Mas o insensato não quer ser curado. Você estava falando com uma pessoa. Você que estava falando de pé, não sei o quê. Ela falou, eu tenho uma frieirinha. Eu falei, meu? Que coisa, hein? Mete um remédio. Não. Ela é minha amiga inseparável. É muito gostoso quando eu chego em casa, tiro o sapato, eu vou lá nela e... Tem gente que o pecado dele é a maldita frieirinha. Ele não quer abandonar, mas vai abandonar no poder do nome de Jesus. Você não é insano, você não é insensato. Aleluia. Ande na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Terceiro clique. Amém? Aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Aqui na Bethesda, às vezes eu falo, meu Deus do céu. Porque, meu irmão, eu sei que toda igreja tem defeito. Nós temos. Muitos. Mas existe uma área que Deus nos abençoou, que é a área do cuidado. Às vezes a gente arruma problemas na igreja por cuidar demais. Mas é interessante que tem pessoas que não querem ser cuidadas. Irmão, eu vim de um ministério grande, eu fui 12 anos pastor lá. E ministério grande você não tem essa coisa, não dá tempo, é correria. Esse ministério que eu fiquei 12 anos, eu não tinha tempo de ficar. O irmãozinho Chiquinho faltou. O Joãozinho não veio. Não dava. Era pauleira, e prega, e vai, e dá, e dá. E não tinha, irmão. Às vezes, o irmão não está vindo 3 semanas. Não está. Ai, Jesus, perdão, eu não vi, porque não dava para ver. Mas o povo estava lá. Aí às vezes você cuida da TT, balança, põe no berço, mas não está bom. Nada está bom. O que está bom? Sabe por que às vezes o meu pastor não presta? Porque ele quer me levar para o céu e eu quero ir para o inferno. Porque o meu pastor quer me ensinar o que é ser um homem e uma mulher de Deus, mas eu não quero. Então não joga para o teu pastor, assuma e diga, não, eu não quero essa oportunidade, porque o que você tem na igreja são oportunidades, eu tive. Quando eu cheguei na igreja muito louco, destruído, foi uma oportunidade, eu fico parando para pensar, mediante essa ministração, e se naquele dia eu não tivesse aproveitado? Eu não estaria aqui pregando para você. Deus me deu uma oportunidade, foi aquele dia. Irmão, eu tinha um pastor que, aliás, falava sobre unção, mas no livro do Rick Warren, uma igreja com propósito, ele começa o livro falando sobre uma onda. Ele faz uma analogia entre a onda que o surfista pega e a onda do mover do Espírito na igreja. E o Rick Warren fala sobre isso. Nós não perdemos a oportunidade da onda. Eu não perdi, a onda foi, eu peguei. E estou aqui para a glória de Deus. Deus tem dado oportunidade para pessoas aqui, mas você tem brincado com a oportunidade. Vamos voltar lá para o tópico 2 da Nécia. Elas foram, compraram o óleo, não compraram? E quando voltaram? Deu tempo para entrar nas bodas? Não deu. Por quê? Porque perderam a oportunidade. Não perca a tua oportunidade, querido. O chamado de Deus é algo maravilhoso. Deus olhou para a terra e outra, hein? Vamos descer. Pelo menos esse aí é o entendimento que eu tenho. Mas quem sou eu? Tem tanta gente 1000 vezes mais bem preparada do que eu. Mas Deus olhou para a terra e me escolheu.
Deus olhou para a terra e te escolheu, irmão. Eu acabei de ministrar a oferta, fui ali, a bispa falou assim: você está aí? Falei para ela e para o pastor Eric: sabe por que eu estou? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Não é porque eu estou, está tudo às mil maravilhas, tem um monte de situação, um monte de problema, mas Ebenezer, até aqui ele tem me sustentado. Porque a alegria dele é a minha força, é a tua força, querido. Em nome de Jesus Cristo, aproveite a tua oportunidade. Você que é jovem, quantos jovens eu já casei aqui, ó? O pastor Rodolfo, né? Hoje pastor, ele, a Dani, o pastor Luiz, pastor Ramon, pastor Erickson, toda essa meninada, era tudo menino, poderiam estar tudo no mundo, tudo, mas ainda jovens, resolveram receber a palavra. Pastor João, pastor Lu, noivei ele, tinha 15 anos, se não me engano, era 15 que vocês tinham? Eles eram muito novinhos. 18 anos? 18 anos. Sabe, queridos, a oportunidade. Muitos de vocês não vão precisar e não precisaram passar o que eu passei para poder servir a Deus. Então aproveite. Aproveite. Se você está aqui é porque Deus tem algo contigo. E Ele quer fazer. Amém? Quarto toque que Paulo dá para aquela igreja. Amém? Para que aquela igreja entendesse qual era a vontade soberana do Senhor. Versículo 17 diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É muito fácil servir a Deus, gente. Nós que complicamos. Por exemplo, teve um tempo aqui na igreja que nossa igreja sempre foi marcada por muita criança. E às vezes era uma luta para ter tia. E às vezes, assim, propositalmente, eu perguntava na igreja: quem aqui é pedagoga? Tá um monte de mulher. Eu falei: não é possível. Eu numa prova terrível lá em cima, um monte de... E aí Deus foi dando graça, a gente foi ministrando. Hoje nós estamos com um timaço lá. Mas qual é a vontade de Deus para a tua vida? A vontade de Deus para a minha vida é que eu venha todo domingo, fique sentado e aleluia, glórias a Deus. É isso. Mateus 28 diz o quê? Que é a grande comissão. Jesus falou para os discípulos: fazer discípulos como vós, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Deu o envio. Mas o comando era para que eles fizessem também discípulos. Os discípulos de Cristo, alguém teve o ministério do assento? Estou perguntando, vocês estão me olhando com essa cara de brasileiro, como diz o Morris Cerulo, mas... Estou dizendo que todo mundo vai ser pastor, todo mundo vai ser obreiro, diácono, mas em alguma coisa você pode servir a Deus. Porque às vezes a gente serve o inimigo, emprestando a boca para o diabo. Por que a gente não pode servir a Deus? Por que a gente não pode compreender o que Deus tem para nós? Amém? Esse menino aqui, ó, chegou aqui, ele fazia festa de... Era bar de funk? Era, né? Aí, ó, chegou aqui com 15 anos, 16 anos, sei lá, era um pitoco. Tamanho do urso hoje. E pá, que é o seguinte, o que eu falei, mano? Ele é bom nesse negócio. Já comecei a motivar ele. Aí, então você vai fazer aqui para nós. Vai fazer para os jovens aqui. Bola um negócio, tá? E agora ele está meio folgadão que ele vai casar, mas esse menino ele era um arrebento para ganhar vida nas células. Por quê? Porque ele compreendeu. E interessante que o Márcio, ele é jovem, mas eu vejo o carinho que ele tem pelo louvor. Ele corre, ele se vira, ele dá os pulos dele. Ele sabe, se você analisar, ele não é pastor, mas ele tem um cuidado. Por quê? Porque ele compreendeu o que Deus tem para ele. Eu tenho que compreender o que Deus tem para mim. Todo o culto, o Mateuzinho está aqui nessa câmera aqui, ó. Naquela ali muda. Hoje está o Fernando, às vezes está o Mateus, tem vários meninos que ficam. Essa aqui, ele brinca, ele vai, ele dá uns rasantes, ele tem a manha. Ele se achou, ele compreendeu. Parece bobeira, não. É o que Deus deu para ele fazer na casa de Deus, ele faz com excelência. Para todos nós, Deus tem algo, querido. Eu tenho que compreender o que Deus tem. Às vezes Deus te usa para abençoar a obra. Ministério de mantenedor, sim. Deus me dá recurso para que eu possa abençoar a obra. Amém?
Tem outros que o chamado dele é ficar naquela porta. As pessoas chegam, é o risadinha. Aí o povo vem, bispo, glória a Deus por aquele jovem, glória a Deus por aquela moça, como eles são felizes, como eles nos recebem, né? Parece bobeira. Tem pessoas que eu não posso pôr lá. Não é que o cara é ruim, não, ele é brucutuzão, é o jeito dele. E aí, paz? Não, é o jeito dele. Ele vai servir em outro lugar, ali não dá. Mas eu tenho que compreender aonde Deus quer me usar. Quem está entendendo, diga amém. Isso, a minha casa é uma guerra tal. Será que você, esposa, compreendeu o seu papel no casamento? Será que você, marido, compreendeu o seu papel no casamento? Porque tem casamento hoje que a mulher está fazendo o papel do marido e o marido está fazendo o papel da mulher. E o filho está fazendo o papel do pai, que manda nos dois. Está errado? Como é que vai dar certo? Não vai dar certo nunca. Porque você precisa compreender. Paulo está dizendo, Efésios, nós estamos em guerra. Vocês precisam compreender o porquê que Deus nos plantou aqui. Vocês precisam entender o que Deus quer com nós nesse lugar. Amém? E para finalizar o quinto clique, Paulo falou o seguinte, ó. Paulo falou assim, ó. Olha como vocês estão conduzindo as suas vidas. Não ande como insensato. Aproveite as oportunidades. Entenda qual é a vontade soberana de Deus. E aí Paulo fecha da seguinte forma, ó. Aí você pega tudo isso aqui que eu te dei, põe dentro de uma caixa, chamado poder do Espírito de Deus, dá o laço e vai com o pacote que você vai ser vencedor. Porque o quinto clique que Paulo dá, está no versículo 18, que diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu sou um homem e uma mulher cheia do Espírito, eu não paro em probleminhas. Eu não paro em situações. Irmãos, Deus te deu sabedoria. Diga, Deus me deu sabedoria. Você não é limitado. Não fica falando, eu não consigo fazer duas coisas. Para. Abra a tua visão. Eu sou bispo de igreja, cuido da minha mulher, cuido dos meus filhos, cuido dos meus netos. Passeio, sou feliz. Por quê? Porque eu ando debaixo da multiforme graça do Espírito. Você precisa se desconectar. Quando você se prende aqui, você não consegue ir para lá. Quando você se prende cá, não. Você é livre no Senhor. Paulo está dizendo, Efésios, vocês vão vencer sendo cheios de Deus. Não temam. A igreja que estamos plantando aqui, ela vai avançar, ela vai crescer. Não tenha medo, mas é a Diana dos Efésios, não importa. A nossa igreja aqui será marcada pelo poder de Deus. Irmão, talvez nós não sabemos o nome, mas é óbvio que é uma potestade aqui do bairro de Itaquera, mas essa potestade diante do poder e da igreja de Cristo, ela tem que descer, porque aqui é lugar onde Deus cresce, onde a glória manifesta e onde a igreja avança em nome de Jesus. Amém? Uma coisa é certa, Deus te chamou para dar certo. Esse papo que sempre a gente fala, irmão, tem problema, todo mundo tem, mas ninguém vai morar no problema. Você vai morar onde Deus tem preparado para você. Amém? Siga as orientações de Deus. Por toda a Bíblia, Deus nunca foi um Deus que joga o seu povo e fala se vira, não. Para Josué ele deu as coordenadas, sempre para Davi ele deu as coordenadas, para Noé ele deu, para Abraão ele deu, para Isaac ele deu, para Jacó ele deu. E agora aqui para Paulo ele deu. Paulo está com a igreja aqui em Éfeso, agora faz assim, assim, assim. Então, não vai naquele dia falar, eu não fui orientado. Você está sendo orientado. Seja pleno no Senhor. Resolva a tua vida, vê o que você quer. Se quer andar com Deus, ande de forma correta. Não quer, também não tem problema. Eu não vou colher o teu fruto e você não vai colher do meu. Amém? Eu estou falando uma coisa séria. A Bethesda vai fazer 15 anos, não, 15 anos agora em janeiro. O que eu já vi de gente sair da igreja e se arrebentar, porque sai sem direção, porque fica brincando, porque é insensato, porque é nécio. Já saiu muita gente daqui direcionada. Porque quando Deus fala, irmão, é mó barato, não tem confusão. Pô, Deus me deu uma... glória a Deus, é de Deus. Vai ser bênção.
É assim que Deus trabalha. Deus não é Deus de confusão. Mas às vezes o meu eu, como dizia o pastor amigo meu, isso aí se não existe no vocabulário, no dicionário, o meu euísmo tem me matado. Porque eu me acho. O problema é que é eu que me acho. Esse é o problema. Quando eu me acho, mas ninguém me acha. Então eu preciso ser achado é por Deus e andar no centro do querer dele. Feche teus olhos. Sara a tua igreja, Jesus. Olha como você está andando. Olha os caminhos que você tem tomado. Olha se você é referência de um homem e de uma mulher de Deus. E outra, irmão, a gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana Deus e não se auto-engana. Porque a gente sabe aquilo que a gente tem plantado, a gente sabe como a gente tem andado. Os momentos de erros na minha caminhada, meu irmão, até porque nós temos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então ninguém, esse negócio, eu não sabia. Se você é ímpio, eu até concordo, mas crente não. Se você tem o Espírito da verdade, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, meu irmão, Deus tem novidade de vida para você. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, mas eu quero fazer uma oração. Porque o que eu mais busco é que Deus mude a nossa concepção. Eu sempre tenho batido na tecla, né, sobre até a questão da ceia. Pessoas que não ceiam, pessoas que... Sabe, eu não entendo, irmão. Eu não entendo qual é o foco de vida com Deus que você tem. Porque as coisas com Deus são sérias e Deus quer te levar para o céu. Deus quer que você tenha uma aliança com Ele. Feche teus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. E obrigado a Deus por aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Trata as nossas vidas, ó Deus. Cura a nossa alma. Que nós possamos andar no centro do Teu querer. Que nós tenhamos a sensibilidade do que é certo e do que é errado. Que nós possamos, ó Pai, entender que nós não fomos chamados por nécios, mas fomos chamados por prudentes. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar as oportunidades abertas por Deus para as nossas vidas. E por fim, que nós sejamos uma igreja embriagada da Tua presença e do Teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, e profetizamos uma semana diferente, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Ainda de pé, continue a sua oração agora, pedindo perdão ao Senhor, pelas tuas falhas, pelos teus pecados. Peça a Ele misericórdia. Para que o Senhor te alcance com a graça dEle. Pai, eu consagro diante do Teu altar este elemento que tipifica o Teu pão, melhor dizendo, que tipifica o Teu corpo, que na cruz do Calvário foi moído pelas nossas transgressões. Eu consagro este cálice, que representa o Teu sangue. Eu comemos do pão e bebemos do cálice, recebamos vida plena. Pão e cálice, corpo e sangue, diante do Teu altar são consagrados. Que ao bebermos e comermos, recebamos virtude da Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Você vai receber esse kitzinho. Você segura ele aí, tá bom? Não abre ainda não, ok? Vamos adorar a Deus.